Olá pessoal, boa noite. Está começando pela Rede Século XXI o nosso programa Família Projeto de Deus. E é sempre uma alegria a gente poder conversar e compartilhar histórias e experiências que edificam as nossas famílias. Oi amor, boa noite. Oi amor, boa noite, bem-vindo a você de casa que está aqui ligado na Rede Século XXI. Vem com a gente, quando você participa o papo fica muito mais gostoso. Então nós vamos fazer dessa sala onde nós estamos uma extensão da sua sala. Então vem com a gente na nossa sala aqui, né? E envie sua mensagem para nós, participe, tá? Mande um WhatsApp, é 19 99902 0021. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook da Rede Século XXI. Então você digita facebook.com/Rede Século XXI e segue com a gente lá, né? Já vai compartilhando com seus amigos também. O tema de hoje é Casamos, e agora? Bem diferente de alguns contos de histórias em que a aventura é coroada com o casamento do final feliz, do herói, da princesa, a gente quer discutir aqui o que é o casamos, como que a gente vai viver no mundo real. Após o casamento, a vida continua e novos desafios são impostos. Há toda uma adaptação para a edificação de uma nova família a ser construída. E nós queremos saber, você demorou para se adaptar à vida de casado? Envie hashtag sim ou hashtag não para o nosso WhatsApp. Nós vamos fazer uma enquete hoje com vocês, nós estamos com uma novidade. Então mande para a gente se você demorou sim ou não para se adaptar, tá bom? É simples, participe e manda aqui para nós. E para conversar com a gente aqui nos nossos estúdios, nós recebemos o casal Jane Vilela e Vitor Vilela, que estão casados há quase 2 anos, 1 ano e 9 meses, mais precisamente. Boa noite, Jane, bem-vinda. Boa noite, Carlos. Boa noite, Silvia. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Vitor. Boa noite. Obrigada da sua presença aqui com a gente. Nós que agradecemos. Agradece o convite. E então, já começando a bater papo, né? Vocês estão casados há 1 ano e 9 meses, né? Isso. E como é que foi? Teve alguma fase de adaptação ou está tendo? Como é que está sendo na vida de vocês isso? Existe sim essa fase de adaptação, mas eu acho que quando a gente casou, a gente teve a graça de ter muitos amigos que também já eram casados e viviam a realidade da vocação matrimonial. E também a gente fez um curso de casais jovens que foi um divisor de águas assim, na nossa história. Então, essa fase de adaptação foi mais suave, né? Eu acho que a gente, no namoro e no noivado, a gente teve uma preparação legal nesse sentido. Foi tranquilo, tá sendo gostoso, né, amor? Sim. E o casamento é uma fase que, na minha opinião, tem novidade todo dia, né? É muito dinâmico, então eu acho que essa fase de adaptação tem sido tranquila para nós. Nós estamos até colocando algumas fotos de vocês, né? Estavam passando aqui para o pessoal de casa conhecer melhor também. E realmente existe essa adaptação. Vocês estão com um nenê já. Sim, 2, né? 2. Um ao vivo e a cores. Um vocês puderam trazer. Isso. Conta um pouquinho, tem um nenê de 11 meses. Isso, de 11 meses. A gente... Quer falar, amor? A gente tem o Pedro, né? Ele tem 11 meses, né? Ele nasceu 10 meses depois que a gente se casou. E agora a gente está esperando o Matheus também, que está vindo aí. Outro menininho. A gente descobriu essa semana. Né? Ai, que delícia. Para outubro ele O vem. Pedro é uma graça na nossa vida. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu no nosso casamento. A gente casou muito feliz e aberto à ideia de que se a gente tivesse essa graça de receber um filho, nós gostaríamos de acolher, né? E o Pedro realmente trouxe muitas alegrias para o nosso casamento. Ele é muito bonzinho, ele é muito gracioso, amável. Gente, é uma delícia, É uma né? delícia, é uma delícia. E vocês, como você falou, nós casamos abertos à vida.
E tem gente que fala, e na minha opinião, erroneamente, nós precisamos dar um tempo, a gente vai primeiro curtir a vida para depois ter filho. Vocês deixaram de curtir a vida por causa do Pedro? Não. Como é que é isso? Pelo contrário, a gente tem uns códigos nossos que a gente foi instituindo à medida que a gente foi morando junto e se conhecendo, né? Após o matrimônio. Então, para a gente ter um dia para conversar, para estar juntos, para fazer um jantar romântico é uma prioridade também. Como o Pedro era um bebê recém-nascido, né? Imagina, depois de 10 meses de casado, o Pedrinho estava lá. A gente fazia em casa mesmo, colocava o carrinho dele do ladinho, fazia... Ele participava do jantar romântico. E ele acabou se acostumando com isso, né? Hoje em dia ele tem horário de dormir, então a gente consegue ir bem sem ele, né, amor? Mas a gente instituiu. Durante a fase do noivado, esse foi um tema, um assunto que a gente conversava muito, né? Além de outros, como a Jane disse, a gente teve a graça de participar de um curso que debatia temas de casais recentes, né? Temas do dia a dia, a chegada do primeiro filho, a adaptação da vida logo depois de se casar. E esse tema, ele essa pergunta voltava a todo momento pra gente, que era a partir de que momento a gente deveria tentar ter um filho, né? E a gente conversou sobre esse assunto várias vezes, e para nossa situação, né, no nosso caso, acho que cada casal sabe da sua própria realidade, né? Para nossa realidade, a gente... rezando muito, pedindo a Deus que ajudasse a gente a encontrar essa resposta, né? A gente foi vendo que a gente deveria, desde o começo, esperar pelo nosso filho, né? E Deus nos concedeu essa graça logo no mês seguinte da data do nosso casamento, né? E mostrando que, de fato, a gente não poderia ter feito de outra maneira, né? Porque se não fosse o Pedro, não seria momento, o Pedro. Não seria o Pedro. É isso que as pessoas não entendem, né? Que assim, nós participamos, mas quem cria é Deus, né? Então a gente tem que estar aberto àquilo que Deus quer criar, né? Sim, nas e você não deixa de curtir o casamento porque o seu filho chegou. Ele vai amadurecer a relação, vai amadurecer o amor, né? É real isso, porque você aprende naturalmente a se doar pelo outro, porque você tem que se doar, você tem um bebezinho ali, né? Não tem escolha. Mas você continua saindo com seu marido, continua recebendo os amigos em casa, fazendo as noitezinhas temáticas. A vida não para, né? Para. O filho nasceu, então agora você virou um ET, que a sua vida tem que parar. Agora, voltando àquela questão lá da adaptação, né? Como é que... Você falou, Vitor, que no caso de vocês... Tem casais que optam por não ter filhos logo no começo, tem casais... No caso de vocês foi uma coisa amadurecida e tal. E isso exige também de vocês uma adaptação, né? Tem casais que não entram no casamento da mesma forma, com a mesma disposição que vocês. E na hora que começam a aparecer esses conflitos de adaptação, de gostos diferentes e tudo, já começa a falar logo em divórcio. Vocês conhecem alguém que casou e teve problema logo no começo de adaptação? Olha, a gente conhece, infelizmente. E eu acho que a graça de receber os filhos, ou aquilo que Deus nos mandar, ela é tão importante no casamento, até nesse sentido, porque por muitas vezes, como a Silvia falou, se a gente não tivesse recebido o Pedro, não seria o Pedro na nossa vida, mas por muitas vezes a gente abre mão de uma graça que Deus quer nos dar porque a gente faz essa escolha por não estar preparado, por não estar não ter amadurecido, né, essa decisão e aí tudo desanda, né? As decisões do casal, a vontade de se doar pelo outro, tudo começa a desandar. Então, infelizmente, a gente conhece casais que se Então, nessa fase de adaptação tem isso, né? Essa disposição de se doar pelo outro, é importante. Sim. Acho que como a gente estava, além desse tema, né? O namoro e o noivado, né? É um período, são períodos propícios para a gente debater, para falar sobre uma oportunidade para falar sobre essas fases de adaptação, sobre as etapas da fase de adaptação. Não só da chegada do filho, mas como de todas as outras, né? A roupa
para de vir magicamente lavada e passada pro Sim. armário, né? Que era uma coisa que quando você era solteiro acontecia. Pois é, era uma mágica, né? O arroz às vezes aparece empapado, né? Principalmente da minha parte. A gente precisa não só falar sobre isso, mas falar sobre outros aspectos também, né? Sim. Aproveitar esse período para não ser algo tão surpresa assim, né? Então, assim, a divisão das tarefas, né? Os afazeres, esses temas também precisam ser conversados antes mesmo do casamento, né? E vocês conversavam sobre isso e depois, na hora que casaram, então, no começo era teoria. Depois passou a ser prática. Sim. Como é que foi essa prática? Foi mais ou menos o que estava na teoria? A gente teve que criar estratégias, né, de post-its, Como de toda empresa, mensagens. toda boa empresa. É um time, né? A família é um nós time, somos um né? time mesmo. A gente Isso foi é interessante. descobrindo. E assim, vocês são do mesmo time. Sim, Graças com a Deus, certeza. graças a Deus. Porque tem casal que acha que o outro é de um time diferente. E aí Isso entra não funciona, né? Logo na primeira semana de casado, né? Depois da lua de mel, eu descobri que a Jane não suporta lavar banheiro, né? Não gosta de lavar banheiro. A gente conversava sobre isso no namoro, a verdade é essa. A gente tinha alertado ele. Mas aí ele foi ver na prática. Na prática, que aquela missão Depois era de um minha. mês sem lavar o Não, banheiro. é porque eu acho que, Vitor, você nunca se preocupou em lavar banheiro também. Não, Então, para não. você lavar banheiro ou não, de repente você viu um banheiro lá que... Alguém precisa né, fazer alguma alguém coisa, precisa né? fazer. E aí você tomou uma atitude. Como é que Sim, foi? sim. Ah, que bom. Como é que vocês resolveram isso? A estratégia que a gente adotou, né, foi a divisão de tarefas, De né? tarefas. Antes do Pedro nascer, tanto eu como a Jane trabalhávamos fora, né? Então, assim, o período para cuidar da casa ele é menor, né? E agora a Jane trabalha cuidando do Pedro, também é um outro trabalho que também rouba bastante tempo do cuidado da casa, né? Certo. Então, a divisão dos afazeres ali, o que cada um vai fazer é importante, é bem importante. Eu acho que o amor, ele nos ajuda a dividir as tarefas, né? Quando você ama, você sai de si para o outro, né? Eu queria pedir para você participar aqui conosco, né? Aproveitando esse nosso bate-papo gostoso aqui. Então, envie para nós, né? Quando você casou, foi difícil você se adaptar? Então, manda aqui para a gente, né? Hashtag sim ou hashtag não, no nosso WhatsApp. 19 9990021, desculpa, 999 020021. Então, manda aqui para a gente, participa aqui conosco, tá bom? E o Vitor e Jane, por exemplo, essa história aí de não gostar de lavar banheiro, ela deve ter vem de algum lugar na sua história, pregressa e tudo, né? E de repente você vê o Vitor te ajudando lá, eu acho que vocês começam a perceber também que aquilo que a Silvia falou, de estar no mesmo time, um começa a ser canal de cura para o outro também, Sim, não é? com certeza. Essa oportunidade, assim, uma coisa que ajuda a gente a fazer as coisas, né? Que me ajuda, né, especialmente, é pensar que tudo aquilo que você vai deixar de fazer ou vai tumultuar ainda mais, quem sofre é o outro, né? O outro vai ter que fazer um trabalho extra, né? Então, uma bagunça que foi deixada para trás, uma atividade não feita ali da rotina do lar, vai para as costas do outro, né? Então, assim, essa é uma forma de pensar que me ajuda. Fala, poxa, se a gente não fizer isso, se eu não fizer isso, a Jane vai ter um trabalho dobrado aqui, né? E certamente é uma oportunidade de trabalhar pela família, trabalhar pelo outro, né? Fazer alguma coisa ajudar o outro, né? Uma forma de cura. É uma né? forma Sim, com de ver certeza. diferente, né? Porque, de repente, são dois umbigos que se casam, né? O meu umbigo, que sempre foi o centro da minha vida, sempre, né? E agora eu caso com outro umbigo, que é outra pessoa centrada nela mesma. Sim. Então, o casamento, ele tem essa dinâmica de nos desinstalar, né? E como, né? Funciona. A gente passou também por essa adaptação e também passamos por um curso de noivos muito fraquinho e até o Carlão
falava, né? Tinha uma pessoa lá do nosso curso de noivos que estava casado há 25 anos. Nós não tínhamos isso de idade. Ele falava, nossa, mas eu não tenho isso de idade vou ficar com a Sílvia todo esse tempo, né? Do que eu tenho de idade. Então, são escolhas e a gente casou para ficar junto. A gente nunca casou assim, ó, vamos ver se dá certo e depois a gente separa. Exato. Então, isso daí a gente sempre teve, né? Não, vai ter que dar certo, então nós vamos ter que nos adaptar. E quando a gente casa, às vezes a gente não tem noção disso, né? Como você falou, Vitor, a roupa vai parar de vir sozinha, arrumadinha, dobrada para o armário, né? Não é só morar na mesma casa, né, Jane? Não é. E a gente tem os nossos desafios, né? Por exemplo, o Vitor, ele cozinha muito bem e eu não cozinho muito bem. Então, com a chegada do Pedro, por exemplo, eu passava muito mal no começo, eu não conseguia cozinhar de jeito nenhum. E aí é tão gostoso tentar enxergar de uma maneira otimista a relação a dois, de uma maneira bem-humorada, porque às vezes eu ficava super frustrada, eu falava, nossa, eu não consigo fazer uma janta para o meu marido, porque eu não conseguia mesmo, e ele fazia uma janta muito mais gostosa que a minha, né? Então, realmente, a roupa não vem lavada, a comida não fica gostosinha igual da nossa mãe no começo, demora para acertar o sal, demora para acertar os temperos, né? Não o Vitor, no meu caso. O Vitor já nasceu sabendo. O Vitor já nasceu pronto. Mas a gente vai descobrindo juntos maneiras, estratégias de manter o bom humor da casa, né? Essa era uma meta nossa. A gente queria, quando a gente namorava e depois no noivado, a gente falava, eu quero muito que quando a gente casar, quando a gente estiver lá no nosso trabalho, dá o horário de vir embora, a gente pense, nossa, eu quero muito voltar para casa, não vejo a hora de encontrar meu esposo, não vejo a hora de encontrar minha mulher, para ser uma coisa prazerosa, ser uma coisa divertida, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, né, na relação a dois. Não desistir de lutar para ter bom humor dentro de casa, para fazer da nossa casa um lugar aconchegante, agradável. E as tarefas são uma consequência disso, né? Se a gente não fizer, a gente vai ter menos tempo com o marido e menos tempo para a gente também, né? Para fazer as nossas outras atividades. Porque deve ser muito difícil, né? Você chegar em casa e deparar com uma pessoa mal-humorada reclamando que, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Assim, em vez de fazer com bom humor, porque fazer vai ter que fazer. Vai. Então, é melhor você fazer com bom humor, né? São José Maria Escrivá, ele falava, né? Que tenhamos lares luminosos e alegres, né? Então, isso daí faz toda a diferença. Então, o marido chega em casa, encontra uma mulher, né? Toda maltrapilha, reclamando, com bob no cabelo, né? Falando mal, que eu estou o dia inteiro a escrava da casa e não sei o quê. Então, isso daí faz muito mal para o relacionamento, né? Então, o coitado do marido que está chegando do trabalho, né? A mulher também, hoje a gente trabalha fora também, mas assim, é difícil para quem chegou, ou até mesmo a mulher que chega em casa e encontra o marido de mau humor. Deve ser muito difícil isso, né? Sem dúvida nenhuma. E por isso que o santo dá esse conselho, né? O Vitor, e tem alguma coisa que você fazia quando era solteiro e depois de casado, e a Jane também, alguma coisa que fazia como solteiro e depois de casado teve que parar de fazer? Olha, não consigo pensar algo de cabeça aqui, mas os vícios, né, de má organização, né? De sempre pensar que teria, né, uma mãe para arrumar, né? Sim. Se poderia sair mais apressado que à noite, sem arrumar a cama, que a cama vai estar arrumada, né? Essas coisas são coisas que da vida de solteiro, dentro do lar, não dá mais, né? Eu acho também que a disponibilidade de tempo muda um pouco, né? Porque quando a gente é solteiro, a gente tem mais tempo livre, por exemplo, para encontrar os amigos durante a semana, né? A gente faz isso ainda, tem os nossos círculos sociais, mas os encontros individuais são mais difíceis, né? Como é quando a gente é solteiro. E às vezes isso pode ser um problema, né? Sim. De sentir muita falta, de
querer estar junto com as amigas mais e a mesma coisa com os amigos, né? Isso no começo foi um assunto que a gente conversava bastante, a gente tentava. É isso que eu ia perguntar, vocês conversavam sobre isso, né? Sim, da importância, né, tem um happy hour com os amigos do trabalho, ou então não do trabalho, os amigos mesmo, que comumente a gente encontrava antes, né? A gente combinava assim, vamos participar mesmo sem ir com a esposa ou com o marido, no caso, mas a gente tem horário para voltar, a gente não fica até tarde, né? Porque a gente vai deixar o marido sozinho, a esposa sozinha em casa. Em contrapartida, a gente ganhou um novo lugar para encontrar as pessoas, que é a nossa própria casa, Sim, né? Isso é muito legal. A gente gosta muito de receber os nossos amigos. Você faz um jantar pra gente, eu quero que você prometa ao vivo. Depois a gente vai pedir para pôr aqui para os nossos telespectadores, para quem está assistindo a gente, o endereço. Isso, para a gente ir lá. Porque a propaganda aí foi boa. Mas isso é bacana, porque, bem lembrado. Esse é um lugar que não era de encontro. Uma ocasião, um lugar que não existia antes do casamento, né? Sim. A gente ou ia na casa de algum amigo ou saía com os nossos amigos. E agora a gente tem um lugar para receber as pessoas também, né? Assim, é muito gostoso. O Pedro fica lá, né? Brincando e é muito bom. Criou-se uma nova ocasião também, né? Apesar de essa rotina mudou, apesar de algumas, né? Não se pode fazer tantas coisas externas, mas também se tem um local novo para receber as pessoas. Né? Sim. Então você que está nos acompanhando aí, você está vendo já a primeira dica desse casal aqui, né? Casado há pouco tempo, mas que já estão dando dicas valiosas aqui para a gente. Uma delas é conversar. Nessa fase de adaptação, precisa conversar bastante, conversar com sinceridade, um abrir o coração para o outro. É o que a gente falava até na semana passada, não sei se você acompanhou, mas quando namorava, se tinha algum problema, cada um pegava sua bicicletinha e ia embora para casa. Né? E aí, quando você se casa, os dois estão ali. Então, é um novo momento, é uma nova etapa. E, assim, pelo menos para nós, e tenho certeza que para vocês, a pessoa que quer viver um sacramento, né, do matrimônio, viver bem o sacramento, a gente precisa colocar o Senhor no meio do relacionamento. Sim. Porque tendo Jesus no meio do casal, né, quando a gente realmente vai para o matrimônio, não é só juntar as escovas de dente, né? Mas é algo muito maior, né? Uma coisa, é um sacramento que Jesus elevou a um sacramento, né? Então, quando a gente coloca o Senhor no meio de nós, eu vou, por amor a Deus, fazer alguns sacrifícios pelo meu esposo e vice-versa, né? Então, isso daí para a gente, desde o início, foi ponto fundamental. E só dá uma dica para quem está nos acompanhando, né? A Silvia falou do programa da semana passada. Se você não acompanhou, você pode entrar na nossa página lá e pegar o programa e rever esse programa, porque vale a pena. No Facebook, você entra em programas, tem todos os programas exibidos, né, do Família Projeto de Deus. No portal e no Facebook, nos dois, né? Isso mesmo. E agora, a gente está falando de adaptação, de dificuldades e tudo, mas também na hora que vocês alcançam uma vitória juntos, né? Isso aí também não tinha na época de solteiro, né? Verdade. Vocês fazem uma conquista e tal, isso aí é gostoso também para o casal, não é? Sim. Eu acho que é muito gostoso, assim, eu me lembro quando... quando você vence uma dificuldade, depois tem um sabor especial mesmo. Quando a gente voltou da maternidade, né, e o Pedro minúsculo, né, era minúsculo. E aí, quando eu coloquei ele embalado assim no berço, que eu olhei de longe, eu falei, nossa, esse bebê já estava aqui faz 9 meses, né? E assim, ver o desenvolvimento dele... assim, muito indefeso, a gente tem medo, né? Muito indefeso, como que vai se alimentar, como que vai dormir, tá inseguro, a questão de saúde, né? é uma insegurança, né? Acho que a vitória de juntos, a gente ali conseguir, poxa, realmente a gente dá conta, né? Tá dando certo. Tá dando certo, né? Agora já sobe no sofá, né? E a gente eu tive bastante medo quando essa volta para casa é um choque, assim, nossa... Tava dois, indo tudo bem, né? 3. Sim. Sim, e na verdade éramos 3, né? Ele já estava lá há um tempo, né?
E, então essa foi uma vitória é uma vitória todo dia, ver ele se desenvolvendo, né? E ver que, poxa, a gente conseguiu, ele vai fazer 1 ano, né? A gente tá conseguindo cuidar bem dele, né? A gente estava planejando o aniversário dele de 1 ano, né, conversando, e aí o Vitor falou, a gente estava vendo o tema, como que a gente ia fazer, e aí o Vitor falou, nossa, que legal, ele vai fazer 1 ano. Eu falei, a gente também vai fazer 1 ano que nós somos pais, a gente tem que comemorar, porque é uma vitória mesmo, né? É um grande desafio. Você está falando uma coisa muito importante e para você aí de casa, né? Que tem medo de ter filho, que já estou casada há não sei quanto tempo. Gente, é uma alegria. A palavra de Deus, o Salmo 126 diz, os filhos são um dom de Deus. É graça de Deus. Então, é uma alegria, não é? Sim, imensa. É uma realização, né? Você eu ouvi em algum site, eu não me recordo onde foi agora, uma reflexão que eu achei super interessante. A pessoa falava assim, os padres, quando casam, eles não falam assim, olha, Papa, eu vou dar quando eles vão se ordenar. Quando eles são ordenados, eles vão se ordenar, quando eles casam com Jesus. Né? Quando eles são ordenados, eles não falam assim, Papa, pera um pouquinho, eu vou dar um tempo e vou me adaptar, né? Vou me adaptar ao discurso. Eu não vou celebrar a missa por enquanto. Vou ficar só 1 ano, né? Isso. Vou viajar um pouco, vou para Roma, vou conhecer a casa, né? A casa. Eles não têm essa oportunidade. Nós temos esse privilégio que muitas vezes ele é necessário, né? O espaçamento é necessário, mas se a gente for pensar nessa lógica de que o casamento também é uma missão, como o sacerdócio, a vocação religiosa também é uma missão, abster-se, né, de maneira ilícita, sem uma justificativa, sem um motivo justo, né, é abster-se de uma graça, espaçar uma graça na sua vida, né, que é aquilo que Deus quer para você. Então, eu realmente acredito que a chegada dos filhos, os filhos são uma consequência do matrimônio, né? E a chegada dos filhos, eles trazem também uma graça especial para a nossa vida de amadurecer no amor, de amadurecer na nossa vocação. Nós somos muito recentes, né? A gente tem 1 ano e 9 meses de casados, mas a chegada do Pedro com certeza trouxe um novo ardor para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Então, eu concordo com o que você disse. Os filhos são uma graça, e é uma graça extraordinária mesmo. E cada um é totalmente diferente, né? Você acha que, então vou ter um agora, o primeiro foi um santo, o segundo também vai ser. Não, daqui a pouco o segundo é mais espoleta e tudo mais, e com a graça E aí o terceiro, de repente, é super tranquilo, que você tem que dar uma cutucada para a pessoa acordar, e aí vai indo, daqui a pouco o quarto... Então, cada um tem um temperamento, né? E um puxa o marido, outro puxa a esposa, né? Vai acontecer. Nós temos que dar um tempinho agora e a gente vai para um intervalo. Continua participando com a gente, manda sua mensagem para cá no nosso WhatsApp 19 999020021 e também pelo nosso call center 19 3871 9620. O nosso tema de hoje é Casamos, e agora? Manda sua participação para cá. Daqui a pouco a gente volta. Até já.